Boa noite, igreja, graça e paz, pode se assentar. Como é bom estar aqui. Como é bom estar em casa, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luciano. Eu e a minha esposa estamos à frente da rede de jovens e adolescentes do The Base. E para nós é uma alegria, para mim é uma alegria poder estar na minha casa e compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos. E fazer parte desse ano histórico. Quem acredita que esse ano vai ser extraordinário? Fale com fé, eu acredito, fale. Eu acredito, é para isso que a gente está aqui. A gente está profetizando sobre todo o nosso ano. A gente está declarando diante do céu, diante do inferno, que o nosso ano vai ser diferente, vai ser extraordinário. A gente está debaixo da palavra profética, o ano da expansão apostólica. Esse é o ano que a presença do Senhor vai tomar a nossa vida de tal maneira que nós vamos incendiar e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor com ela, amém? Então, nós já passamos aí, né, nessas semanas, já falamos sobre amar, sobre cuidar, sobre consagrar, sobre multiplicar, sobre administrar. Ontem tem com o Patrick, com a Débora, sobre repartir, né? E hoje nós vamos profetizar sobre celebrar, sobre o mês de novembro. E a palavra é celebrar. Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Mês de novembro é aquele mês onde a gente já está entrando ali né, já está com a cabeça lá nas férias já, né, lá no final de dezembro já, e a gente começa a rever também. Eu acho que é um mês que a gente começa a fazer um balanço de tudo aquilo que deu certo, de tudo que deu errado, das vitórias, das derrotas, e a gente vai celebrando aquilo que temos que celebrar. E é um tempo de celebrar, onde a gente celebra, né, as bênçãos que a gente recebeu, principalmente como nós que vivemos nesse contexto de filhos de Deus. Quem aqui vive esse contexto de filho de Deus? Eu vivo, né? Então a gente começa o ano assim, né? A gente vai chegar lá e Deus vai derramar as bênçãos. A gente já está pensando em tudo aquilo. A gente sempre começa o ano planejando isso. Em novembro é o mês de celebrar essas vitórias, essas graças, né? E celebrar significa realizar uma comemoração, uma festa, uma cerimônia em honra de algo ou alguém. Envolve expressar alegria, gratidão e reconhecimento por um evento, uma conquista ou uma pessoa, ou algum significado especial. A celebração pode manifestar-se de diversas formas, como rituais, né, festivais, umas cerimônias, ou simplesmente através de expressões de felicidade e apreciação. Celebrar pode também incluir uma reflexão sobre as conquistas passadas, expressando gratidão e a antecipação das bênçãos futuras. Então, muitos dizem que novembro é o mês de colher os frutos de tudo que a gente plantou durante o ano. Por isso que hoje vamos profetizar sobre o mês de novembro, que nós vamos celebrar os frutos que vamos colher em novembro. Nós, como Casa Apostólica, nós estamos com uma expectativa muito grande, de muito trabalho, né, pastores? Né? Mas também de muito derramar de Deus, de muita conquista em Deus, né? Porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Então, se nós vamos trabalhar, o Senhor vai derramar sobre nós a recompensa dos céus, amém? E a gente já está enxergando isso lá na frente. Nós já estamos, né, começando janeiro, celebrando o que nós vamos colher lá em dezembro, lá em novembro. Então, a gente já está celebrando o ano extraordinário que nós temos pela frente. Eu acho que essa é a palavra deste ano. Vai ser um ano extraordinário, onde Deus vai nos surpreender. E sabe o que é melhor? Nós vamos nos surpreender conosco mesmo. Você vai olhar para você: caramba, eu consegui fazer tudo isso, né? Porque Deus, a gente, né, é Deus, né? A gente
Ele pode todas as coisas. Agora, quando você chega no final do ano, olha para trás e fala: caramba, olha no que eu me transformei. Aí sim é coisa extraordinária. Aquilo lá transformou nisso aqui, caramba. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente vai antecipar as bênçãos que vão transbordar em nossas vidas. Mas no meio das incertezas que a gente tem pelo ano, das expectativas, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Senhor que é a nossa rocha firme. E é sobre Ele que a gente tem que construir essa confiança de que as coisas vão acontecer. Então a primeira coisa que nós vamos celebrar, que eu tenho certeza que nós vamos celebrar em novembro, é as nossas vitórias. Filipenses 4,13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto muito conhecido, muito simples, e que se a gente toma posse, sim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então todos os planos, todos os projetos que o Senhor colocou, que Deus colocou no seu coração, você pode realizar. Por menor que ele seja, o quão grandioso ele seja, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é Deus, Ele é o Deus do extraordinário. Então a gente vai profetizar que em novembro a gente vai celebrar vitórias. Quem aqui quer celebrar vitória em novembro? Eu quero. Mas não só as visíveis, como, comprei um carro novo, comprei minha casa, minha empresa prosperou, fiz um botoxzinho, estou melhorzinho, Eu esse ano vou fazer um botoxzinho. Ou nada, tenho medo de agulha, né, amor? Né, Patrick? Tenho medo de agulha. Enfim, mas também as batalhas internas, aquelas tentações diárias que vão nos matando dia após dia. E com certeza a gente vai chegar em novembro e a gente vai poder celebrar essas vitórias, as pequenas vitórias, comportamentos que nós mudamos. A gente vai celebrar o testemunho da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Porque se não for pela graça, nós já seríamos consumidos. Então é muito bom a gente chegar no fim do ano e olhar para trás e falar: olha, eu já não sou mais aquela pessoa que começou o ano. Eu já não sou mais aquela pessoa do ano passado. Isso também é digno de celebrar. É digno de você dar graças a Deus, A gente vai celebrar nossas conquistas profissionais, mas também a gente vai celebrar as nossas vitórias emocionais. Por exemplo, a superação das nossas ansiedades, vencer aquele ciclo de negatividade da nossa vida, conseguir vencer aquele pecado que nos persegue dia após dia, naquela área que não conseguimos vencer. A gente vai celebrar até os relacionamentos tumultuados, que começaram o ano tumultuado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, lá no terceiro ponto. A gente não vai celebrar apenas as grandes realizações, mas também os progressos contínuos, que os nossos esforços diários, sabe? Você vai chegar e vai celebrar a leitura bíblica que você fez no ano todo. Vai chegar em novembro, você vai falar: caramba, só falta 30 dias para mim terminar. Que é aquele esforço diário de você acordar, lembrar de fazer o seu plano anual. Quem aqui já começou o plano anual de leitura bíblica? Dá tempo de começar ainda, Dá tempo de pôr em dia. Quanto antes você começar, mais rápido você põe em dia. Porque é uma coisa que é um hábito do cristão. Todo ano a gente tem que pelo menos ler a Bíblia. Então, nós já estamos aí hoje é dia 13 de janeiro, Então já foram 13 dias do plano anual. Quem aqui está fazendo o devocional? Já aumentou, galera, entendeu? Mas lá no devocional você está fazendo o seu... Embaixo lá não tem o plano, o texto. Aquilo lá é o plano anual. Quando chegar no final do ano você vai ter lido a Bíblia toda, Então, a gente vai celebrar isso também. Essas conquistas que parecem que são banais, mas não, para nós isso é muito importante. E me arrisco a dizer que é mais importante ainda, porque é isso que nos vai nos fortalecer. Então a gente vai celebrar não apenas o resultado final, mas todo o processo de crescimento aonde nós estamos inseridos. Porque
a gente só vai chegar à estatura de varão perfeito quando nós se apresentarmos a Cristo. Então, ano após ano, a gente vai estar melhorando, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém? E também quando a gente celebrar, e eu acredito que em novembro a gente vai estar celebrando muitas vitórias, isso nos faz fortalecer a nossa casa apostólica. Quando uma igreja celebra todas as vitórias, isso fortalece não só nós como casa apostólica, mas fortalece a nossa comunidade. Porque se nós como igreja, todo o planejamento que nós temos para o ano, e qual que é o planejamento da igreja desde que ela foi fundada? Qual que é o planejamento da igreja desde que ela foi fundada? Seu nome é Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer. E a gente vai celebrar isso, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos estar aqui porque a gente conquistou. E por que as portas do inferno não vão prevalecer? Porque a gente vai lá e vai saquear o inferno. Porque as almas que nós vamos ganhar, as vidas que nós vamos ganhar, a gente vai saquear de lá. E esse é o objetivo. Essa é a maior vitória da igreja. Essa vai ser a maior vitória. Quando você chegar em novembro e celebrar aquela pessoa que está do seu lado, porque você saqueou o inferno, amém? Isso aí. Então, mas novembro não vai ser marcado apenas por celebrar as conquistas, mas por reconhecer o profundo da graça e do poder de Deus que nos impulsionou a vencer. E por isso, em novembro também, nós vamos celebrar derrotas. E essa é a segunda coisa que nós vamos celebrar. Segundo aos Coríntios 12:9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui a gente encontra uma afirmação de Paulo que a graça de Deus é suficiente. A gente vem, semana do profetizando. Não, eu vou lá e Deus vai me dar um carro, uma casa, eu vou ganhar pessoas para Jesus, e é vitória em cima de vitória. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nós vamos ter derrotas também no ano, que nós vamos chegar em novembro e alguns dos planos que a gente fez vão ser frustrados, muitas vezes por negligência nossa, ou também pela vontade de Deus, que é só a graça dele prevalece. E quando a gente vai celebrar as derrotas, é que a gente compreender que a natureza transformadora do processo da derrota, porque é na fraqueza que a gente é aperfeiçoado. Diz que eu não sou muito bom disso, que uma árvore, quanto mais vento bate nela, mais a raiz dela vai, E essa é a ideia. É assim com Deus. Pois quando estão fracos, é assim que estão fortes. Porque é na derrota, muitas vezes, que a gente reconhece a nossa fraqueza, o quanto nós necessitamos da graça de Deus. E aqui eu não estou falando de não vencer pecado, porque pecado você vence arrependendo. Não é isso. Não é chegar no final do ano e falar assim: eu não consegui parar de pecar. Não, isso aí você tem que ir lá se arrepender. Mas é aqueles planos que a gente faz e, poxa, eu tinha o plano de concluir a faculdade, não consegui. Mas e aí? Eu tinha o plano de ganhar 10 pessoas para Jesus, ganhei 8. Fiquei frustrado, perdi. Amei, se for essa média, pastor? Mas é uma certeza que a gente vai chegar em novembro com essas derrotas. E aí, a gente já tem que começar o ano assim. Será que eu vou conseguir celebrar se nada do que eu planejei acontecer? Será que se chegar novembro e eu tiver derrotas na minha vida, eu não vou conseguir celebrar? É olhar só para aquilo que eu perco, não olhar para aquilo que Deus, da onde Deus me tirou. Então também, a gente vai ter que profetizar sobre isso, porque
Nas derrotas a gente vai incluir situações onde a gente vai se sentir impotente, a gente vai enfrentar dificuldades insuperáveis, ou experimentar falhas pessoais. Então, ao invés de a gente se abater por esses momentos, a gente tem que encarar eles como um momento de crescimento espiritual. Porque é quando o cinto aperta, que o crente tem que mostrar o quanto ele quer crescer espiritualmente. Que é o momento de se apegar em Deus. E é aí que a gente tem que celebrar isso também. Porque isso vai trazer crescimento. Porque é quando a gente aceita as nossas derrotas, humildemente as nossas derrotas, é quando a gente pode experimentar o poder restaurador de Deus. É quando a gente é confrontado, né, quebrantado, e se levanta dali para poder continuar a caminhada. Muitas vezes a gente acha que a constância em Deus é sempre estar aqui. Nossa, olha lá como ele é constante, né? O cara está sempre foguete para cima. Não, constância em Deus é isso aqui, vem para cá, vem para o meio, vai para baixo. Isso é constância. A questão é que sempre você está ali, constantemente na presença. Isso a gente tem que levar em conta quando começamos o ano, quando profetizamos. E a gente vai chegar lá. Então, quando a gente celebra a derrota, a gente não aprende apenas lições valiosas, mas a gente também testemunha da intervenção divina nas nossas vidas. E não estou falando aqui de a gente idolatrar o fracasso, né? Não é isso. Porque o texto que a gente leu anteriormente também, Paulo está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver com fartura, como também posso passar fome. Eu posso dormir numa cama quentinha, mas eu também posso passar frio. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tem que entender isso. Um cristão maduro, um crente maduro, ele entende isso. Ele caminha nessa visão daquilo que Deus tem para a vida dele. Que nem tudo vai ser vitória. Senão na primeira derrota, tá vendo? Deus não me ama. Tá vendo? Eu não consigo. Essa é uma frase que a gente fala, eu não consigo. Por isso que, quando nas derrotas, a gente inclui aí o fortalecimento da nossa fé. Porque a gente descobre uma resiliência anterior que a gente não conhecia. A gente pensa, caramba, eu consegui vencer esse obstáculo. Eu tive força para passar por isso. Por isso que em novembro a gente vai celebrar as derrotas, mas não como fracassos, mas como oportunidades da manifestação do poder divino nas nossas fraquezas. A gente vai poder celebrar isso. E quando a gente faz isso, a gente permite que a graça de Deus não apenas nos console, mas também nos capacite a seguir adiante com uma esperança renovada e com uma fé fortalecida. Terceiro, nós vamos celebrar as curas e o perdão de Deus. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquele por quem ninguém se importa. Jeremias 30 está dizendo que Deus promete restaurar a nossa saúde e curar as nossas feridas. E com certeza em novembro nós vamos celebrar muitas curas físicas. Amém? Nós vamos poder ver o milagre de Deus. A gente vai celebrar a cura e o perdão divino, e a gente vai mergulhar nesse processo de transformação pessoal, que vai uma renovação que vai além da esfera física, mas lá na alma mesmo, daquelas feridas da alma. E aqui fica a dica, né? 30 semanas, né? Já fica a dica aí. Porque quando a gente considera a cura, a gente vai para os exemplos, né? Quando a Bíblia fala de cura, vai para esses exemplos, de doenças, de superações de desafios de saúde. Mas celebrar a cura de Deus vai além do aspecto físico, vai da emoção. Eu vou vendo curas emocionais e espirituais. A gente vai celebrar vitórias sobre vícios. A gente vai celebrar vitórias sobre superação de traumas. E principalmente na restauração de relacionamentos.
eu consegui estar curado de tal maneira que eu conseguindo me relacionar com aquele que me feriu. E isso muitas vezes a gente não celebra. Às vezes a gente até acha assim, não, tá vendo, eu consegui perdoar fulano, olha. Mas você só conseguiu pela graça de Deus, por causa do perdão divino. Porque o perdão de Deus, e aqui também a gente vai celebrar o perdão, é uma dádiva inestimável, que também merece celebração. Todos os dias, nós temos que celebrar o perdão de Deus. Por quê? A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Então, todo dia a gente peca. E todo dia a gente tem que celebrar esse perdão, porque Ele nos perdoa todo dia. É o pensamento, não só lá. Então a gente tem que refletir sobre isso, sobre esse perdão, porque a gente pode ter as experiências de libertação da culpa, uma reconciliação com Deus, e a capacidade não só de perdoar aos outros, mas também a nós mesmos. Isso é motivo de celebração. Muitas pessoas não têm essa capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros. A gente vê isso quando uma mulher pecadora lá em Lucas, ela, ao ser perdoada por Jesus, ela não experimentou apenas a cura espiritual, mas também a liberdade do peso do pecado. E aqui, dentro desse ponto, eu queria só dar um breve testemunho, porque esse ano nós fizemos o 30 semanas, tal, e no começo do 30 semanas eu entrei numa crise, porque eu via que eu faço muita força para ser crente. Eu tenho que me esforçar todo dia. Para mim é muito difícil ser crente. É todo dia, porque eu vim de uma cultura familiar, do meu contexto de crescer, né, desde corrupção, de mentira, de contendas, de brigas, de violência, de uso de drogas. Então, tudo que foi implantado de lascívia, de imoralidade sexual, tudo que é condenado, foi implantado. Meu chip era programado para isso. E aí eu aceitei Jesus, e aí eu tenho que combater todos os dias essa natureza humana. Então, e eu falei isso para a Vanessa, e ela, como assim? Ela ficou meio preocupada comigo. Como assim, amor? Você tem que se esforçar. E realmente sim, eu tenho que me esforçar muito, muito para ser crente. E nós, todo final de ano, nós visitamos nossa família, né? Porque a minha família, por parte de pai, nenhum conhece Jesus. E eu não falo assim de não conhecer Jesus, literalmente de nunca ter entrado numa igreja, de nunca ter confessado Jesus. Literalmente não conhecem esse Jesus que a gente se relaciona. E nós todos os anos, né, isso já tem mais de 10 anos, nós vamos lá. E esse ano eu pude celebrar em todos os momentos. Nós fizemos um cruzeiro onde o nosso primo foi junto, um primo meu com a família dele, num contexto totalmente diferente, assim, aonde eu olhei e falei, parece que a gente vive num mundo paralelo. Eles vivem em outro mundo daquilo que a gente vive, que a gente tem como visão de mundo. Enfim. E tá uma confusãozinha lá na nossa família lá. Brigaram por causa de dinheiro. Aí uma prima vai lá no Instagram e fala mal da família, posta no grupo da família. E aí a minha tia mais velha, e aí nós somos os únicos cristãos. E todos os anos nós vamos lá e eles vêm se aconselhar com a gente. E aí a minha tia, o que eu faço? Porque ela posta as coisas lá e tá me machucando, né? O que eu faço, naninho, né? Porque eles me chamam de naninho. E eu falei, perdoa? Porque para nós, e aí é aqui que eu quero dar o testemunho, para a gente entender. Porque eu fico olhando a situação e falo, sério mesmo, vocês estão chateadinhos uns com os outros, por causa de dinheiro, ou porque
A sobrinha está indo lá no Instagram, dá indireta, sério mesmo. Em 18 de outubro de 2019, nós fomos acordados, eu e a Vanessa. Era umas 6:30 da manhã, mais ou menos, a gente acordou e tinha umas 10 ligações no celular da Vanessa, de uma vizinha da minha sogra. A minha sogra morava em Curitiba. E a gente foi acordado com a notícia assim: olha, entraram na casa da sua sogra para um assalto e deram 3 facadas nela e ela está no hospital. E essa foi a notícia que a gente recebeu da vizinha. Aí, ok, ligamos para o pastor Josué foi lá para casa: ó, pastor, estamos indo para Curitiba, minha sogra. E esse intervalo de tempo ali, onde a gente arruma as malas, e a gente recebe a notícia que ela não tinha resistido, que ela tinha falecido já. Ok, o pastor orou, liberou, meu irmão pegou a direção do carro, eu fui no passageiro, a Alicia tinha 1 ano, e a Vanessa foi atrás com a Alicia na cadeirinha. O Cassianinho e o Lucianinho moravam lá, eles estavam estudando lá, o Cassianinho também morava lá. E fomos pela estrada. Quando paramos na estrada para abastecer, entramos no carro, eu pensei, vou entrar no site de notícia. Só que eu saí daqui com o coração assim: ok, eu vou chegar lá, vou pegar o Lucianinho, olha, sua mãe está aqui, encaminha a documentação. Aí eu ia pegar os meus amigos da antiga, né, da onde eu morava em Curitiba, e aí nós ia achar. Eu saí com esse coração daqui. Falei, eu vou para lá e eu vou achar quem é. Porque ela morava no antigo bairro onde eu morava. Eu falava, vai ser assim para nós descobrir quem é. Só que na metade a gente está na estrada, eu pensei, nossa, vou olhar se tem alguma notícia. E pesquisei, e a manchete era a seguinte: criança de 12 anos assassina idosa. E aquilo eu fiquei olhando para a manchete e tal, e a Vanessa atrás de mim, eu escondendo o celular para ela não olhar para ver o que estava. E ela pegou e falou assim: o que você está fazendo aí? O que você está lendo? Eu falei, nada não. Ela falou, você está vendo a notícia? Deixa eu ver. E eu entreguei o celular para ela. E quando ela pegou o celular, ela ficou olhando. E as primeiras palavras que saíram da boca dela foram as seguintes: o que será dessa criança? Naquele momento eu entendi o que é perdão. Ela estava com dor. Eu acho que foi uma das dores que a nossa família sofreu assim, mais imensuráveis, porque foi arrancado algo da gente, do dia para a noite. Mas ali, naquele momento, o Espírito Santo me falou: agora você entendeu. E aí, por uma coincidência, a pastora estava em Curitiba ministrando lá, foi lá, eu fiz o culto fúnebre. No culto fúnebre o meu tio aceitou Jesus, pelas palavras que eu falei. E aí, quando eu estava nesse ano, no meio, porque nós ficamos no meio, porque os lados ficam tudo, um lado vem na gente, fala de um lado do outro, porque nós somos os crentes, né? Então a gente tem que aconselhar. E eu fiquei olhando aquilo e celebrei o Senhor, porque eles estavam brigando por causa de coisas tão mínimas. E eu pude celebrar a Deus e falar: obrigado, Jesus, porque essas coisas não afetam mais. Eu sei que eu usei um exemplo tão extremo assim, mas às vezes a gente deixa de falar com o irmão porque ele não deu boa noite ali na mão. Mas você fala, sério mesmo? Às vezes a gente não perdoa a nossa mãe porque ela falou, levantou a voz. Ou o meu pai, porque em um momento eu gritei com ele, ele gritou comigo. E aí eu fico emburradinho. Então, a gente precisa celebrar a pessoa que nos tornamos. Crente maduro, ele não se fere por qualquer coisa. Eu sei que o que aconteceu com a gente é o fardo que a gente tem que carregar, né? Não estou profetizando isso para a vida de ninguém, e não profetizo isso.
Mas ali eu pude entender que foi assim, ó, não foi uma coisa assim, tipo, foi automático, assim. E isso só pela graça de Deus, só pela transformação do Espírito Santo. Eu, quando falei que eu fazia muita força para ser crente, e falo para Vanessa, ela parece que é natural, porque ela foi criada com princípios. A mãe dela, mesmo nas dificuldades, sempre implantou princípios de honestidade, né? A minha sogra, mesmo com deficiência física, ela teve paralisia infantil, ela trabalhava, ela vendia bala no terminal para sustentar a família. A Vanessa mais 3 irmãos. Ela era mãe solteira. E a Vanessa sempre trabalhou junto, né? Até às vezes ela brinca com os meninos. Quando era na sua idade eu já ia pro terminal vender bala, sabe? Essas coisas de pai. Quando os meninos assim. Então, mas quando eu olhei toda aquela situação na minha família, eu celebrei o Senhor. Porque, ok, eu preciso fazer muita força, mas eu ainda estou aqui. Estou aqui em pé. E eu vou me esforçar até o último dia da minha vida para ser crente. Por isso que eu não tenho mais tempo de fraquejar, de falar assim, ai não, mas sabe o que é a minha criação? O meu pai usou droga a vida inteira, então como é que eu vou parar de usar? Ué, parei, estou aqui, ó, desde 2008. Ai, mas a minha mãe não me ensinou o que era princípio, não sei o que, como que eu vou parar de mentir? Estou aqui. Ah, mas o meu pai era um adúltero, como que eu vou parar de adulterar? E eu vivi um monte. Aqui. É isso. E a gente vai celebrar essas vitórias. Amém? E por último, a gente vai celebrar a presença de Deus derramada. E isso é o mais importante. Salmo 16:11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O salmista está falando, está nos encorajando de a gente viver a alegria, celebrar a presença de Deus. E sem a presença de Deus derramada, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue ser curado, a gente não consegue celebrar nem as vitórias, quem dirá as derrotas. Por isso, hoje eu quero profetizar isso. É um tempo da gente profetizar. Eu sei que nós temos, mas o mais importante vai ser, se você puder celebrar em novembro, que você se tornou uma pessoa melhor. Por quê? Porque você celebrou a presença de Deus todos os dias. Porque quando a gente celebra as experiências que temos com Deus, a gente tem discernimento das decisões cruciais que temos que tomar em situações difíceis. Perdoar ou não perdoar, pecar ou não pecar, ser curado ou não ser curado. Porque muitas vezes a cura, nossa cura emocional, depende mais de nós mesmos. De vir por 30 semanas, por exemplo, né? Já é o começo. Fazer inscrição por 30 semanas já é o começo. Então a gente celebra essa presença todos os dias. E a gente vai evidenciar a relevância da presença de Deus nas nossas escolhas. Eu tinha uma escolha naquela tarde, daquela manhã. Eu saí daqui com uma escolha. Mas a presença de Deus derramada sobre a minha família mudou aquela escolha e trouxe vida. E isso precisa ser nós. Por isso se coloque de pé. Nós vamos profetizar sobre novembro. Amor, vem cá. A gente vai profetizar experiências como sonhos. Sim, a presença de Deus vai ser tão derramada que a gente vai ter sonho. Nós vamos ter visão. A gente vai celebrar, a presença de Deus vai revelar a grandiosidade da comunhão espiritual com nossos irmãos. Mas principalmente a presença de Deus derramada, a gente vai poder celebrar naquilo que Ele vai me transformar. Porque esse é o propósito.
Nós pregamos e demonstramos para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. E queria ler um texto antes da gente orar. Abacuque 3,17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. É isso. Pode não acontecer nada em novembro, é muito difícil, porque se você caminhar na presença de Deus, se você viver realmente a palavra profética para a sua vida, é impossível. Deus é Deus, nosso Pai. Nós vamos celebrar muitas coisas, mas mesmo que, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso, se você quiser vir aqui para frente, nós queremos profetizar sobre isso. Vem aqui para frente, nós como igreja, juntos, profetizando um na vida dos outros, para que nós possamos realmente entender aquilo que Deus tem para nós. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem sonhos específicos para cada um aqui. Ele tem experiências sobrenaturais para cada um aqui. Assim como Ele tem experiências para nós como igreja. Por isso, a Vanessa vai estar orando por você e profetizando sobre a sua vida, sobre o seu novembro. Depois nós vamos estar orando como casa apostólica. E aí, quando eu começar a orar, eu quero que você se levante e profetize sobre essa casa, tudo que Deus tem para derramar em nós como casa apostólica, e sim, o que nós vamos fazer. Amém? Papai, nessa noite queremos colocar nossa vida diante de Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Pai. Queremos profetizar, Senhor, o mês de novembro, Senhor. O Senhor sabe tudo o que acontece, Senhor, sabe desde aqui, Senhor, até o final do ano, Senhor. Deus, tem tantas coisas para acontecer na nossa vida, Senhor, que nós queremos celebrar, Senhor. Queremos celebrar as conquistas, Senhor, as vidas, Senhor, que o Senhor está encaminhando para nós, Senhor. Coloca nome nas nossas mentes neste momento. Nós queremos orar, queremos buscar o Teu reino, Senhor. Queremos mostrar, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, a outros, Pai. Nós queremos celebrar, Senhor, as vidas, Senhor. As vidas, Senhor, mas queremos celebrar, Senhor, a nossa vida, Pai. Queremos celebrar, Senhor, quem nós seremos daqui, exatamente a 10 meses, Senhor. Seremos muito melhores, Senhor. Seremos transformados pelo Teu Espírito, Papai. Pelo Teu Espírito. Começa hoje, Senhor. Começa hoje essa faxina na nossa vida, Senhor. Que o Teu perdão venha sobre as nossas vidas, Pai. Que o Teu perdão venha sobre nós. Que nós possamos, Senhor, transmitir o Teu perdão na vida de outros, Pai. Profetizamos, Pai. Profetizamos vida em abundância. Profetizamos, Senhor, que seremos referência, Senhor, do Seu amor lá fora, Senhor, dentro do nosso trabalho, nas nossas escolas, na faculdade, aonde nós formos, Senhor. Nós seremos a Sua luz, Senhor. Nós seremos, Senhor, aquilo que alguém está precisando, ser um renovo, um fôlego, Senhor. Seremos a luz, Senhor. Seremos o sal, Senhor. Seremos aquilo, Senhor, que o Senhor está nos preparando a partir de hoje, Senhor. A partir de hoje, Senhor. Começa a mudar, Senhor. Nos posiciona, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a viver um ano extraordinário, a viver a Sua presença, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E assim nós celebraremos, Senhor, todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, as nossas derrotas, mas estaremos firmes porque nós temos a Ti, Papai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou a nossa casa, a nossa família. Muito obrigada, Senhor, porque a Sua transformação está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé.
Agora profetize também sobre novembro da nossa casa apostólica. Olhe uma multidão ocupando essas cadeiras. Profetize pessoas, famílias se convertendo. Profetize sobre a nossa cidade. Profetize sobre homens e mulheres sendo libertas de vícios. Profetize que nós vamos celebrar a cura, nós vamos celebrar a libertação, nós vamos celebrar a salvação da nossa família. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não alcançou. Obrigado, Senhor, por todas as promessas, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida como casa apostólica. Pai, que em nome de Jesus, que a Tua graça se manifeste em nós de tal maneira, que a Tua presença, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que em novembro nós possamos celebrar junto com uma multidão essa presença, Senhor. E sim, essa casa vai ser conhecida, Senhor, como casa de Deus, como casa cheia do Espírito Santo. Nós seremos conhecidos como uma igreja forte, Senhor, e nós vamos celebrar tudo isso, Senhor, na honra, glória e louvor do Seu nome, porque Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és, Senhor, o alfa, o ômega, Tu és o princípio e o fim. Tu és, Pai, aquele, Senhor, o leão da tribo de Judá. E é isso que profetizamos para o nosso mês de novembro. E vamos celebrar a Tua graça, o Teu amor manifestado em nós, em nome de Jesus. Amém.